Hoje eu quero narrar a história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, chamada História do Filho Pródigo. Esta história quase todos nós sabemos, mesmo que não tenhamos religião, não frequentemos igreja, não participemos de nenhum grupo, todos nós conhecemos a história do Filho Pródigo. Na verdade, ela virou adjetivo. Como alguém não se comporta razoavelmente, de forma correta, nós dizemos, esta pessoa se parece com o filho pródigo. Foi Jesus quem contou essa história, de um jovem que no momento da sua vida aborda o seu pai e diz, olha, dá-me a parte que eu tenho de herança, porque eu quero viver a minha vida do jeito que eu gostaria de vivê-la. Na verdade, todos nós temos o desejo de viver a vida do nosso jeito. Sem controle, sem responsabilidade, sem prestar conta para ninguém. E o texto sagrado é maravilhoso, porque Jesus, ao contar a história, diz que o pai, mesmo com o coração doído, concede ao filho o seu pedido, e este filho sai de casa, gasta a sua parte da herança, arrepende-se, tenta voltar para casa. E essa é a palavra mais gostosa que eu gosto deste texto. Ele deseja voltar para casa. Na verdade, dentro de nós, de todos nós, há um desejo de voltar para casa. Quando Jesus se refere ao céu, ele chama o céu de casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. E lá dentro do coração do homem, não importa quem ele seja, ele deseja voltar para casa. A verdade é que para voltar para casa nós temos que passar pelo caminho que este moço, chamado de filho pródigo, passou. Primeiro, ele reconhece que ele precisava acertar algumas coisas antes de voltar para casa. Quando ele cai em si, a primeira palavra que ele diz para si mesmo é: errei, falhei. Eu falhei contra Deus, falhei contra a minha família e falhei diante dos meus pais. A palavra falhar, ela é socialmente correta, mas biblicamente correta é a palavra pequei. A palavra de Deus é clara em afirmar que todos pecaram. Nós não gostamos desse adjetivo, mas ele faz parte da palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. É aquilo que nos tirou da casa do Pai. É aquilo que nos coloca, como o pródigo ficou, na lama. Desce ao nível mais baixo. O nível comportamental, o nível moral é totalmente desqualificado. Se queremos voltar para a casa do Pai, precisamos de passar pelo caminho do pródigo. Eu pequei. A segunda coisa que o texto sagrado nos ensina é que, como pródigo, nós também tentamos resolver os problemas do nosso jeito. A primeira reação do filho pródigo, quando o dinheiro acaba, é resolver o problema do seu jeito. Normalmente, quando pecamos, nós temos vergonha de Deus e tentamos resolver do nosso jeito. O pródigo fez assim, tomou um emprego, tentou ajeitar a vida do seu jeito, tentou resolver o seu problema da forma como normalmente nós tentamos resolver quando nós temos saudades da casa do Pai, mas não temos coragem de pagar o preço para voltar para casa. Mas, na verdade, se queremos voltar, é preciso passar por esse caminho. E o filho pródigo o faz. Ele prepara um discurso de volta. Ele diz, eu vou voltar para casa e eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei. Eu gosto dessa palavra. Ele não diz, eu falhei. Ele não diz, eu me equivoquei.
Ele disse, eu pequei. Eu não pequei só contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Trata-me da maneira em que o Senhor quiser, até como um dos seus empregados. E é interessante essa história, porque a atitude do pai é completamente diferente da atitude que o filho pródigo tinha em seu coração. Normalmente nós achamos que Deus vai nos tratar conforme nós merecemos. Mas toda atitude de perdão parte do pai. Quando o filho volta para casa, ele descobre que havia alguém lá do lado de fora da casa a esperá-lo. E a imagem foi se encurtando. E ele descobre que era o pai que estava à espera do filho que voltava. Deus sempre está à espera do filho que volta. E ele voltou. Voltar para casa é o sonho de toda pessoa. Eu vim do interior do Brasil para uma cidade maior. E eu ficava contando no calendário as marcas vermelhas. Porque cada marca vermelha era um feriado. E era uma oportunidade de voltar para casa. Era uma viagem longa, era uma viagem sonhada, era uma viagem esperada, mas eu queria voltar para casa. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele descobriu que os prazeres momentâneos não tinham satisfeito os desejos do seu coração. Ele descobriu que tudo quanto ele sonhava da vida, que o dinheiro poderia comprar, desapareceu facilmente. E ele tinha saudades da sua casa. E ele voltou. Hoje de manhã o meu desafio para você é exatamente esse. Volte para casa. Volte para a casa de Deus. A casa de Deus não é uma igreja. A casa de Deus é o seu próprio coração, onde Deus está. Normalmente nós não perdemos Deus nos lugares. Nós perdemos Deus dentro de nós. Vamos nos tornando humanistas, materialistas, autossuficientes. E de repente nós colocamos Deus para fora da nossa casa. E de repente o Senhor Jesus vem com um convite simples, dizendo, eu estou à porta da sua casa, e bato, convidando você para voltar para casa. Quando o filho pródigo voltou, houve festa. A palavra de Deus narra que o pai convida os músicos, manda encontrar um novilho no rebanho e prepara um churrasco. E a festa, a alegria. E a frase que sai dos lábios do pai é a frase sonhada por Deus. O meu filho voltou. Ele estava perdido. Ele foi achado. Ele estava morto. Ele reviveu. O meu filho voltou para casa. Hoje de manhã, tome a coragem. Volte para o Deus. Jesus Cristo está pronto, como aquele pai, para abraçá-lo, para perdoar os seus pecados, para cancelar completamente toda a sua dívida. Deus não vai jogar na sua cara o que você fez, porque Jesus já tomou tudo o que você fez em seu lugar. E Ele está convidando você hoje. Volte para casa. Não há nada mais coerente do que isso. Reconhecer o erro, reconhecer a culpa, reconhecer a falha, reconhecer que precisa voltar. E nós sabemos o caminho. Quem saiu, sabe o caminho de volta. O caminho de volta é um só, é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho de volta para casa. E aquele que voltar para casa, de maneira nenhuma, eu
o lançarei fora. Esta é uma opção de vida, uma opção sua, que hoje você deve fazer. Voltar para Deus, pedir perdão dos seus pecados, convidar Jesus para entrar na sua casa e passar a morar com você. Se isso acontecer, a sua vida nunca será a mesma. E o melhor de tudo, você provocará uma festa nos céus. Porque Jesus disse, quando um filho volta para casa, a festa nos céus. Alegre hoje o coração de Deus. Volte para casa. Esta é a minha oração a seu favor. É o meu desejo para a sua vida. E eu faço isto em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Faça a sua opção de vida, entregando o seu coração ao Senhor Jesus Cristo.